bom dia, juvenis. A paz do Senhor a todos. Espero que vocês tenham passado uma ótima semana, tenham tido uma ótima semana, tenham passado bons dias na presença de Deus. Nós estamos aqui mais uma vez para ministrar mais uma revista. Nós estamos com uma revista nova, onde iremos trabalhar nesse trimestre de 2021. Essa é a revista nova. Acredito que todos vocês já tenham uma dessa em mãos. O título da nossa revista é A Igreja, o Corpo de Cristo. Essa revista ela vai abordar vários assuntos concernentes à Igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Peço que você, neste momento, que nos visita, nos acompanha, nas mídias sociais, no YouTube e nas demais redes, fique à vontade para estar participando conosco, para estar ofertando, para estar louvando a Deus e contribuindo também para a nossa aula, tá bom? Neste momento eu peço que vocês, juvenis, já estejam já com as suas Bíblias em mãos, com as suas revistas, que nós iremos entrar na nossa primeira lição desse trimestre de 2021. Glória a Deus. O título da revista, da lição de hoje é A Igreja é um Projeto de Deus. A Igreja é um projeto de Deus. Antes de começar a nossa lição, vamos fazer uma oração nesta hora. Eu peço que você, neste momento, com muita reverência, feche os vossos olhos na sua casa, pode estar talvez no seu local de trabalho, naquele momento de folga, assistindo essa aula, na rua, na escola. Nós estaremos neste momento orando a Deus. Soberano Deus, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença, nós lhe damos graças por tudo, e agradecemos, ó Deus, por este momento maravilhoso, pela Sua aula, ó Pai, que será ministrada nesta manhã de domingo, que o Senhor encontre livre acesso em nossos corações, venha falar, Senhor, conosco por intermédio da Tua palavra. Assim, ó Pai, nós lhe pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus, a quem nós muito amamos e servimos. Amém. Então, juvenis, nós iremos começar a nossa aula. Como eu acabei de dizer, o título da nossa primeira lição é A Igreja, um Projeto de Deus. Vamos ao texto áureo que está em 1 Coríntios, capítulo de número 12, verso 27. Você que não tem a revista, não se preocupe, nós estaremos fazendo a leitura de tópico por tópico e você vai poder acompanhar conosco. Amém? 1 Coríntios 12, 27. Leia comigo. Texto áureo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. 1 Coríntios capítulo 12, verso 27. Amém? Como os irmãos já sabem e aqueles também que nos acompanham, nós temos pelo menos 3 objetivos a serem trabalhados no decorrer da nossa lição e nós iremos abordar esses 3 objetivos nesta manhã. Primeiro objetivo, definir o termo igreja. Então esse é o nosso primeiro objetivo, juvenis e demais irmãos que nos acompanham, é definir o termo igreja. Segundo objetivo, discutir sobre o ministério da igreja revelado ao apóstolo Paulo. O nosso segundo objetivo, nós vamos discutir o mistério da igreja revelado ao apóstolo Paulo. Terceiro e último, e não menos importante, terceiro objetivo, nós vamos mostrar as 2 perspectivas pelas quais a igreja pode ser vista. É algo muito interessante, muito bacana. Nós vamos aprender as 2 perspectivas pelas quais nós podemos observar a igreja.
Amém, meus irmãos? Vamos à leitura, está em Efésios, capítulo de número 3, verso 1 ao 12. Acompanhe comigo, Efésios, capítulo 3, verso 1 ao 12. Diz assim: Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, de que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o termo propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Glória a Deus. Vamos à leitura da introdução nesta manhã. A igreja é um projeto de Deus. Através das Escrituras temos o privilégio de conhecer o plano e a vontade de Deus para a humanidade. A igreja foi estabelecida e fundada em Cristo, a rocha eterna. Somente essa rocha pode resistir às portas do inferno. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Nós temos alguns tópicos e subtópicos a serem trabalhados nessa lição. Nós estaremos fazendo a leitura sempre do primeiro tópico e logo em seguida do nosso primeiro subtópico. Amém, meus irmãos? Primeiro tópico, o que é a igreja, e o subtópico, o povo chamado para fora. O que é a igreja? A igreja não é uma instituição qualquer. Por favor, esteja com a sua caneta, com o seu lápis, para você ir marcando esses pontos importantes que nós iremos trabalhar nessa lição. A igreja não é uma instituição qualquer, um prédio, um objeto impessoal, e sim uma assembleia formada de cristãos que integram o corpo de Cristo. A palavra grega traduzida como igreja é eclésia, que significa assembleia ou grupo chamado para fora. No grego secular, o termo eclésia designa uma assembleia pública, isto é, um grupo de pessoas que, possuindo um interesse em comum, se reúne para analisar, discutir e decidir sobre determinados assuntos. Este significado também foi mantido no Novo Testamento. O termo original, portanto, não foi usado para designar exclusivamente as assembleias cristãs, mas qualquer assembleia independente do seu tipo. Contudo, na maioria dos textos do Novo Testamento, aplica-se a assembleia formada de pessoas nascidas de novo, que com sua própria boca confessam que Jesus Cristo é Senhor e em seus corações acreditam que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Glória seja dada ao nosso Deus. Então, meus irmãos e irmãs, nesse primeiro tópico, nós vemos o conceito da palavra igreja, que o próprio escritor aqui vai nos destacar, que do grego eclésia, se diz eclésia, que dá um sentido de assembleia ou grupo chamado
para fora. Algo que o escritor fala de muito interessante, meus irmãos, dentro deste tópico, é que a igreja não é uma instituição qualquer. Isso nós devemos ter em nossos corações, principalmente na sociedade em que nós vivemos nos dias atuais. A igreja não é uma instituição qualquer, não é um prédio ou um objeto impessoal, meus queridos. E sim uma assembleia formada de cristãos que se entregaram de corpo e alma a Cristo Jesus. Nesse primeiro tópico, nós percebemos que a igreja é uma instituição muito, mas muito importante, fundamental para os cristãos. E nós devemos ter sempre isso em mente. Quando nós ouvimos falar de igreja, ou quando nós falamos a respeito de igreja, nós devemos ter isso em nós. A igreja é uma instituição muito, mas muito importante. A igreja não está restrita a um prédio ou a um objeto impessoal. Ela é sim uma assembleia formada de cristãos que integram o corpo de Cristo. Isso é algo maravilhoso para nós. Isso é algo gracioso. É glorioso sabermos disso. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico, igreja, o corpo de Cristo. Outro termo que a Bíblia usa para a igreja é corpo ou corpo de Cristo. Estes três termos são equivalentes, todos usados para denotar a união de pessoas salvas que integram um todo, que formam um só corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, como está em 1 Coríntios capítulo 12, verso 27. Juvenice, e nesse segundo tópico, o escritor nos explica o porquê que a igreja é chamada de corpo. O nosso texto áureo de hoje, que nós acabamos de ler, fala exatamente isso. Paulo escrevendo aos crentes de Coríntios, ele diz, ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Algo que nós precisamos entender. Nós que somos igreja de Cristo, povo escolhido, chamado, eleito para ser um povo separado, comprado pelo sangue de Jesus. Nós que somos um só corpo, do qual Cristo é a cabeça. Nós precisamos entender estas verdades, meus queridos. Nós que somos igreja de Cristo, nós fazemos parte deste corpo chamado igreja, do qual o nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça. Hoje cresce muito o número de pessoas desigrejadas, o famoso movimento de pessoas que falam que não é necessário congregar para ser participante do corpo de Cristo. Não é necessário a se submeter a uma liderança, a estar dentro de uma igreja, de uma instituição chamada igreja, porque eles dizem assim, a igreja somos nós. E você deve saber, juvenil, nesta manhã, você moço, moça que me ouve, isso é uma mentira que o diabo tem usado para enganar a muitos, e ele tem conseguido prender muitos nessas mentiras. Pessoas que acham que não precisam mais de congregar, de estar no meio dos irmãos, de estar debaixo de uma autoridade pastoral. Pessoas que querem ser pastores das suas próprias vidas. Homens, mulheres que escolheram e que neste momento escolhem estar dentro das suas casas e ficar reclusos.
Essa é a mentira que o diabo tem conseguido pôr no coração de muitos. E vocês que são conhecedores da verdade, vocês juvenis, vocês devem rejeitar e combater esse tipo de ensino, seja na roda de amigos, seja na escola, na faculdade, no meio dos parentes. Todas as vezes que você ouvir essa mentira, dizendo, a igreja somos nós. Sim, nós somos a igreja. Mas sempre quando você ouvir esse tipo de argumento ligado a um interesse, a uma motivação de ficar recluso, de ficar em casa, de não se submeter a uma autoridade pastoral, você deve combater, você deve rejeitar, você deve abolir. Muitas pessoas têm se perdido, meus irmãos, e nós devemos enfatizar isso nesta manhã. Nós precisamos estar no meio de um povo separado, no meio de irmãos, de irmãs. Nós precisamos estar debaixo de uma autoridade. A igreja é uma instituição muito, muito importante e ela faz parte do nosso processo de crescimento na obra de Deus, no crescimento da nossa maturidade espiritual. É necessário estarmos reunidos, confessar os nossos pecados uns aos outros, orar uns com os outros. É necessário participarmos destes momentos em união. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Segundo tópico, um mistério antes oculto. E o primeiro subtópico, a igreja é formada pela união de todos os povos. Vamos ao nosso primeiro tópico. Um mistério antes oculto. O apóstolo Paulo revela o grande mistério da unidade da igreja, mostrando o plano eterno de Deus por meio de Cristo para a salvação. Ele destaca que esse mistério esteve oculto e foi manifestado a ele por revelação divina. O mistério da unidade da igreja é então revelado pelo apóstolo a partir de duas verdades que nós iremos trabalhar neste momento. Primeiro ponto, a igreja é formada pela união de todos os povos. Grave isso, por favor. Grife isso na sua revista, a igreja é formada pela união de todos os povos. Ao referir-se ao grande mistério de Deus, que foi revelado a ele, Paulo mostra que Deus foi gracioso para com os gentios, dando-lhes o direito de se tornarem co-herdeiros e participantes das promessas de salvação feitas aos judeus. Paulo estava preso por causa deste mistério. No livro de Atos, capítulo 21 e 22, há relatos de como os judeus se lançaram contra os apóstolos, também os gentios. Paulo foi preso por anunciar que as bênçãos da nação judaica foram estendidas em Cristo aos gentios. Ou seja, agora todos podem se tornar povo escolhido de Deus por meio de Jesus Cristo. Nossa união é alcançada no Filho. Assim, quando cada um de nós nos unimos a Cristo por meio da fé, nos tornamos um só povo, como os demais cristãos do mundo inteiro. Quer judeus, quer gentios, sem distinção, tornamos nós a igreja de Jesus. Este é o grande mistério. Louvado seja o nome do Senhor. Juvenis, este é o grande mistério revelado. Povos de todas as tribos, raças e nações, agora através do sacrifício feito na cruz do Calvário, se tornam filhos de Deus e participantes da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Algo que nós devemos observar, juvenis, algo que o escritor aqui quer destacar,
é que além de existir uma igreja local, também há uma igreja universal. Observa que é isso que o escritor está trabalhando aqui dentro deste segundo tópico. Que além de existir uma igreja local, assim como a nossa igreja local, nós também devemos entender que existe uma igreja universal, composta por crentes em Cristo de todas as partes do mundo. Isso é o que o escritor está trabalhando neste segundo tópico. Segundo subtópico, a igreja deve anunciar a todos o plano eterno de Deus. É pelo evangelho que todos os povos são anunciados para formar um novo povo. A igreja do Senhor, ele se declara despenseiro deste ministério que recebera com o dom da graça de Deus, imputado pelo seu poder. O apóstolo mostra que lhes fora dada a responsabilidade de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e que esse era o conteúdo do evangelho que ele pregava. Paulo afirma que estas riquezas são insondáveis e inexplicáveis. Destaca ainda a condição do homem a quem o evangelho, mistério de Deus, está sendo administrado. Homem que vivia na ignorância do pecado, mas que por meio do evangelho foi liberto da escravidão da carne e ingressou na família de Deus. Segundo Paulo, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida também dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Pois, por meio da criação, a igreja, Deus mostra essa sabedoria aos anjos. Este novo povo foi reconciliado com Deus e uns com os outros, unificados, judeus e gentios, expressamente multiforme sabedoria de Deus. Olha que maravilha! A igreja deve anunciar a todos o plano eterno de Deus. Juvenis, nesse tópico nós vemos a nossa responsabilidade de pregar o evangelho de Cristo. É isso que está sendo trabalhado aqui. A responsabilidade de nós, como igreja, de anunciar o plano eterno do Salvador, Jesus Cristo. No primeiro tópico, onde abordamos o que é a igreja, nós vemos que o termo também utilizado para a igreja é chamado para fora, ou seja, chamado para pregar as boas novas de Cristo. Este é o nosso papel como igreja de Cristo, anunciar o evangelho dele, o anunciar a todos o plano eterno de Deus. É dever da igreja anunciar as boas novas. Nós que fomos chamados para ficar, nós que fomos chamados para ser filhos de Deus, não fomos chamados para ficar em quatro paredes. É isso que nós devemos entender, meus irmãos. Mas para anunciar a palavra de Deus. O próprio Jesus disse em Marcos capítulo 16, verso 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É o meu dever, é o seu dever. Pregar as boas novas, pregar o plano eterno de Cristo, que envolve salvar, buscar a sua igreja, lavada, comprada, a sua noiva, escolhida, separada. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta manhã você pode glorificar a Deus por isso. Você pode louvar a Deus, porque você somos igreja, separado, escolhido, chamada, comprada pelo sangue de Cristo. Porque nós temos o privilégio de anunciar as boas novas de Cristo. Nós temos esse dever maravilhoso, que é pregar a palavra de Deus. Mas quantos de nós tem feito isso? Talvez muito poucos. Poderão dizer, André,
eu tenho feito isso. Talvez a maioria de nós temos falhado nesta área, que é anunciar o Evangelho de Cristo, que é pregar a palavra de Deus, que é anunciar o plano eterno de Deus. Que Deus venha ter misericórdia de nós, que nesta manhã nós possamos nos arrepender e possamos, com o coração quebrantado, anunciar as verdades da cruz de Cristo. Louvado e engrandecido seja o seu nome, Senhor. Chegamos ao nosso terceiro e último tópico, composto de 2 subtópicos. E eu quero fazer a leitura destes 2 subtópicos, porque eles se harmonizam entre si. Nós iremos trabalhar a dimensão da igreja, a igreja visível e a igreja invisível. É algo muito interessante e que nós precisamos aprender. A palavra igreja pode ser vista de 2 perspectivas: a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é formada pelos membros que se podem contabilizar, espalhados pelo mundo, enquanto que a igreja invisível é aquela que apenas Deus pode ver, de natureza essencialmente espiritual, que está inserida na igreja visível. Ouça, a igreja visível representa a cristandade composta por membros de denominações presentes em toda parte e formada daqueles que se identificam como cristãos ortodoxos, protestantes, anglicanos, evangélicos livres, pentecostais e neopentecostais. Basta um exame no rol de membro dessas igrejas para saber quem são e onde estão os cristãos. Porém, nem todos os membros dessa igreja visível são de fato comprometidos com o cristianismo e os ensinos de Cristo. Muitos são cristãos apenas nominais, por tradição, por questões culturais e nada mais. Jesus explica que isto viria ocorrer ao comparar o reino de Deus ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Na parábola, o inimigo semeou o joio no meio do trigo, enquanto os homens dormiam. Os servos, ao observarem o joio crescendo junto com o trigo, querem arrancá-lo, mas o dono do campo diz que ambos crescerão juntos e somente serão separados durante a colheita, quando Cristo vier buscar a sua igreja. Ele irá separar os crentes, levando consigo apenas os verdadeiros cristãos que fazem parte do seu reino. Já deu para você ter uma noção do que o escritor está abordando aqui com a igreja visível e invisível. Igreja invisível. A igreja invisível é formada por aqueles que foram verdadeiramente nascidos de novo, comprometidos com Cristo e a sua palavra. Os crentes estão invisivelmente unidos com Cristo pelo Espírito Santo. Quando pensamos na igreja visível e na invisível, nós estamos falando de 2 realidades distintas. A igreja invisível está substancialmente presente na igreja visível. A igreja invisível é a igreja composta por todos os salvos de todas as épocas, quer sejam no mundo antigo, quer sejam no tempo presente. É um organismo vivo composto por aqueles que mantêm sua identidade espiritual, que caracteriza o corpo de Cristo, a igreja. Uma pessoa pode ser pertencente à igreja visível e não ser integrante da igreja invisível. Contudo, não é fácil identificar quem pertence à igreja invisível. Paulo enfatiza esta questão ao mencionar em sua carta a Timóteo a afirmação: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Olha que texto maravilhoso que Paulo utiliza aqui em Timóteo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19. As bênçãos da salvação não se podem discernir pelo olho natural. Agora, juvenis, nós vamos abordar a dimensão da igreja. E em 2 planos, a igreja visível e a igreja invisível. Nós vamos abordar esses 2 pontos aqui que nós acabamos de ler. Primeiro ponto, a igreja visível, que é composta, como bem o escritor disse, por todos aqueles que nós podemos ver,
contabilizar. Crentes de todas as denominações, quer sejam cristãos ortodoxos, protestantes, anglicanos, evangélicos, livres, pentecostais, neopentecostais, crentes de várias denominações, por assim dizer. Isto é o que nós chamamos de igreja visível. O número, o que nós podemos ver de crente, o que é contabilizado, o que nós olhamos hoje para a nossa igreja e falamos, olha, essa sim é a igreja visível. Já a igreja invisível é formada por aqueles que verdadeiramente foram nascidos de novo, crentes comprometidos com a palavra de Deus, crentes regenerados, os verdadeiros filhos de Deus. Veja que nesses dois tópicos, o escritor nos fala que no meio da igreja visível está a igreja invisível, que é a igreja honrada e remida, lavada pelo sangue de Jesus. Ele nos mostra que, mesmo dentro da igreja, nós temos pessoas que não foram regeneradas, que não nasceram de novo, que na verdade são joio e não trigo. E nós sabemos que haverá o dia que o nosso Senhor virá para fazer a colheita. E Ele vai separar o joio do trigo. O trigo Ele recolherá no celeiro, mas o joio Ele queimará. Então, meus irmãos, nós devemos entender que mesmo no meio de nós, há muitos fracos e doentes, muitos que perecem dentro da igreja. Essa é uma realidade. É uma realidade vivida em todos os tempos da igreja de Cristo. Em toda a era da igreja. Dentro de toda a igreja visível, há uma igreja invisível. Há um remanescente. Há um povo separado. Há um povo que leva a palavra de Deus a sério. Há homens e mulheres que estão ali com seriedade. Mas há pessoas que não foram regeneradas, que não nasceram de novo. Pessoas que só estão ali por obrigação, por tradição, por comodismo. Pessoas que estão dentro da igreja simplesmente por estar, por hobby. Para muitos hoje, ser crente é um hobby. Dizer eu sou cristão é um hobby. Nós vemos inúmeras pessoas se declarando cristãs, mas nós não vemos mudança na vida dessas pessoas. Nós não vemos sinais de um novo nascimento. Não há sinal algum de mudança. Nada. Absolutamente nada. Nenhum tipo de comprometimento. E nós sabemos que ser igreja, como nós estamos trabalhando aqui, o conceito de igreja, ser igreja é muito mais do que estar inserido dentro de um templo, na membresia de uma denominação, debaixo de uma autoridade. Mas é você, como cristão, praticar as obras de Cristo, andar como Ele andou, aplicar o Evangelho de Cristo em sua vida, viver as verdades da palavra de Deus. Isso sim é ser igreja, corpo de Cristo. De outra maneira, você será simplesmente uma parte doente, inserida dentro de um corpo saudável. Mas que Deus em Cristo Jesus possa ter misericórdia de nós,
possa nos fazer crentes melhores, possa despertar aqueles que estão dormindo, recuperar aqueles que estão doentes, fracos na fé, caídos, cabisbaixos. Que Deus tenha misericórdia de nós nesta manhã. Que essa palavra tenha encontrado livre acesso em seu coração. Que Deus venha falar poderosamente em nós, meus irmãos. Neste momento eu quero te convidar a estar ofertando na casa do Senhor. É um momento maravilhoso, é um momento onde nós honramos a Deus com os nossos dízimos e ofertas, nós louvamos ao Senhor. Os dízimos e ofertas e recolhidos aqui são para a manutenção do templo, da casa de Deus. Temos vivido tempos difíceis, um tempo de pandemia, onde os custos têm aumentado. E a obra de Deus, ela precisa ser mantida. E nós, através dos nossos dízimos e ofertas, estamos entregando a Deus uma fração de todas as bênçãos que Ele tem nos proporcionado. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo venha te abençoar. Nós temos aqui as nossas agências, contas, Pix, temos o PicPay. Fique à vontade para louvar a Deus com seus dízimos e ofertas. Vamos orar ao Senhor, encerrar essa lição. Pai, eu te dou graças por tudo. Te louvo, ó Deus, por mais esse momento maravilhoso. Lhe peço perdão mais uma vez nos meus pecados e falhas. Lhe peço que a sua boa mão esteja, Senhor, conosco no dia de hoje, nos dando, ó Pai, uma manhã e final de tarde abençoada debaixo da tua presença, um culto maravilhoso à noite. Guarde, Senhor, a vida, Senhor, de cada filho seu, ó Pai, que ouviu, Senhor, a tua palavra. Que essa palavra encontre livre acesso nos corações destes ouvintes. Que Cristo, ó Pai, venha ser o centro da vida dos teus filhos e que nós possamos ser uma igreja, ó Pai, visível e invisível em Cristo Jesus. Assim nós lhe pedimos, ó Pai, em nome do teu filho amado Jesus, a quem nós muito amamos e servimos. Amém. Fiquem com Deus.